Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Prazer, uma alegria estudarmos juntos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Para você que está acompanhando, você que é membro da Igreja Batista Sião ou não, mas acompanha as lições, estamos estudando o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, com a revista Compromisso. Nós sabemos já algumas coisinhas a respeito do livro de Lucas, né? É um livro bem detalhado, detalhista, porque essa era uma das características de Lucas, né? Ele tinha a medicina como profissão, era alguém que estudava, e por essa razão era alguém dado a detalhes. Ele destaca no seu evangelho muitas coisas que outros evangelistas não destacaram, dando ênfase principalmente a curas, já que ele se interessava pelo tema. Ele aborda muitas curas operadas por Jesus, mas ele também fala a respeito do reino, né, que Jesus vem implantar um reino, dentre outros assuntos. E já estamos chegando ao final da nossa revista, né, do nosso estudo trimestral, e hoje a nossa lição de número 11, ela fala sobre o rei está vindo. O capítulo 21. O capítulo 21, ele inicia o capítulo 21, ele está no templo, e ele observa, né, o movimento do templo, observa pessoas colocando ofertas no templo, e depois desse momento ele começa a falar, a pregar para as pessoas que estavam ali. E essa parte de Lucas, que vai do capítulo 21, versículo 5 ao final, é classificado como um discurso apocalíptico. Quando nós falamos em apocalíptico, a palavra todos nós conhecemos, a palavra apocalipse, se traduzirmos ela do grego para o português, quer dizer revelação. Então Jesus faz revelações sobre coisas que aconteceriam no futuro. Ele fala de coisas no futuro, quando ele falou curto, né? Tipo assim, a pregação a prazo curto, coisas que aconteceram ainda, por exemplo, a destruição do templo. Quando ele fala, a destruição do templo se dá por volta do ano 70 depois de Cristo. Então, logo depois, alguns anos depois, o segundo templo é destruído. Mas muitas coisas se aplicaram, né? Já se aplicaram, já aconteceram, outras estão acontecendo e outras já acontecerão. Na teologia nós temos um capítulo específico que trata de assuntos, que abordam assuntos alusivos a coisas futuras. Pois bem, Jesus então ele vai falar aqui sobre a vinda, a sua vinda, ou seja, quando nós pensamos na igreja, no ministério de Jesus, nós temos algumas ênfases, né? O nascimento de Jesus, Lucas vai detalhar isso, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. Essa é uma mensagem que a igreja é portadora. Ela carrega essa mensagem há mais de 2000 anos, assim como eu, você, os crentes no passado também ouviram que Jesus está voltando. Eu não sei o que é que você pensa, como é que isso acontece na sua mente, de que forma você entende essa volta de Jesus, como é que a pessoa volta e até agora não chegou, né? Alguns podem pensar, outros podem pensar assim, que demora, Jesus está demorando. Quando nós pensamos na volta de Jesus, vamos entender que isso tudo está dentro do tempo, que não é o nosso tempo é o tempo Cronos, esse tempo nosso, mas é no tempo de Deus, que chamamos de Kairos. Não temos como marcar, afirmar datas, não faz parte. Mas nós temos que entender a verdade que existe nas Escrituras, alusivas e afirmativas sobre a volta de
Jesus. Jesus virá. Inúmeras músicas são cantadas, inúmeras músicas são compostas com esse tema. Breve virá, eu lembro de algumas, Jesus virá. Mas tem uma que, pelo que eu ouvi, nesses últimos 2 ou 3 anos, em função da pandemia e do avanço do Covid-19, muitas pessoas pensaram, inclusive, que já era o fim. Uma música foi muito cantada, que é a música O Rei Está Voltando. O mercado está vazio, né? Seu trabalho já parou. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, a gente ouvia corais, igreja, entrou como ineto, como corinho. Parece que o Covid estava já dizendo que era a volta de Jesus. Não sei se vocês já viram, né? Depois de ceifar muitas vidas, não se fala mais em Covid, pelo menos não como antes. Não temos mais as medidas sanitárias obrigatórias, como o uso de máscara, e aquilo tudo que mudou, eu penso que mudou a história, mudou muita coisa, já visto isso aqui que estamos vendo, né? Que é uma aula virtual que existe, na verdade, em função da pandemia para os irmãos que não puderam estar na igreja presencialmente. Então, muitas mudanças aconteceram, mas ainda não aconteceu a volta de Jesus. Porque quando Jesus falou a respeito da sua volta, assim como hoje, como agora nesse período, houveram muitas especulações. Começou-se então começaram pessoas a dizer assim, quando é, e para quando é, e essa coisa de data, um perigo. Algumas denominações, não vou citar nenhum nome aqui, fixaram datas a respeito da volta de Jesus, dizendo que Jesus voltaria no dia tal, nada de Jesus voltar, e o povo foi se preparando e não voltou. Aí eles inventaram outro ensino com base nessa não volta de Jesus. Pelo menos 2 grupos conhecidos têm isso na sua história. Mas nós temos então que entender e não agir nem trabalhar por especulação, mas trabalhar de acordo com o que as Escrituras nos apresenta. No capítulo 21, eu vou direto para o capítulo, versículo 5 em diante, e depois eu vou dar uma paradinha. Ele diz assim, o texto: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Ou seja, assim que Jesus fala, né, sobre a destruição do templo, no caso do segundo templo, Jesus dizendo inclusive que dias virão, ou seja, daqui a um tempo, ele não precisa a data, e ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Interessante que ele está falando sobre algo que era o orgulho do povo judeu, que era o seu templo, né? O seu segundo templo. Primeiro foi destruído, depois é construído esse segundo templo. Aqui ainda temos o segundo templo, que vai ser destruído depois. Eu fiz uma confusão agora. Mas é o segundo templo. Então, Jesus aqui está dizendo que o templo que simbolizava, né, todo orgulho, toda vaidade do povo judeu, esse templo iria passar. Deixa eu estar primeiro dando uma lição, dizendo que as coisas, os bens, são tudo é efêmero, tudo é passageiro. Até aquilo que a gente julga como sendo uma coisa muito importante, muito valorosa, passa. Eu não sei se vocês já viram muitas marcas no comércio, né? Marcas existentes que já não existem, muitos conglomerados, muitas lojas que hoje a gente não pensava que deixaria de existir, simplesmente somem, né? Vou citar aqui para não fazer propaganda, mas vocês que são principalmente da minha geração já viram muitas marcas que você não pensava que elas deixariam de existir. Muitas cidades que ao longo do tempo são destruídas,
prédios. Nós vimos praticamente ao vivo no ano de 2001, em setembro, 11 de setembro de 2001, a destruição de 2 torres magníficas, simbolizando a opulência, a riqueza dos americanos no centro de Nova York. E nós vimos como aquilo veio ao chão em pouco tempo, morrendo, ceifando a vida de muitas pessoas. Primeira coisa que nós precisamos entender é isso, né? Tudo tem um início. Tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Jesus então, ele vai fazer o seu discurso apocalíptico justamente para falar de coisas que aconteceriam, evidenciando que o fim está próximo. Então, essa indagação é velha. Assim que Jesus fala, alguém já pergunta logo, era alguém que queria saber a data, provavelmente ele queria se preparar, vender os seus bens, fazer alguma coisa. Ele disse, será que dá, penso eu, mestre, será que dá tempo de eu fazer aquilo? Será que dá tempo? E às vezes nós pensamos assim. Eu fico pensando, a igreja, ela tem algo interessante, né? Ela, como eu falei no início, ela é portadora dessa mensagem, ela sabe dessa mensagem, não é mentira. Jesus não ocultou, Jesus ensinou, os evangelhos falam, o apóstolo Paulo, um dos grandes escritores do Novo Testamento, fala do tema, e outros mais, que Jesus vai voltar. Jesus ilustra, né, cita parábolas, por exemplo, a parábola das virgens prudentes, das 10 virgens, as loucas e as prudentes, inúmeras maneiras de mostrar, de dizer que o fato vai acontecer, ou seja, vai voltar, e ele quer que nós tenhamos uma atitude de preparação, ou seja, não podemos ficar alheios a esse fato, precisamos nos preparar. Quando ele fala a respeito da sua volta, é justamente para que a igreja esteja preparada para esse acontecimento. Mas o que eu observo é que muitas vezes fica só um discurso num vácuo. Sabemos, mas nada muda, nada altera a minha vida, a sua vida, a vida da igreja. Vivemos essa dinâmica do dia a dia, a igreja cada vez mais, nós não sabemos nem hoje, na verdade, o que é a igreja, muito embaraçada. Por outro lado, parece que nós queremos ficar na igreja, nos crentes, um apego por bens materiais, por construção, por casa. A gente cada vez mais fala no céu, prega a volta de Jesus, mas parece que dá uma vontade mesmo de ficar. Então Jesus fala isso para alertar a igreja, dizendo, olha, eu vou voltar, se preparem, estejam preparados, porque eu vou voltar. Então, quando Jesus é indagado, né, eles perguntam, quando é, mestre, que acontecerá isso? E haverá algum sinal, ou seja, terá algum evento, algum sinal, algum fenômeno na natureza, terá alguma destruição, algo acontecerá que caracterizará a sua volta. Isso gera e tem gerado ao longo dos anos muita especulação. Qualquer terremoto é dado como a volta de Jesus, fenômenos naturais, às vezes duros, que destroem muitas coisas, mas terremotos, maremotos, incêndios. Eu lembro também do tsunami, há pouco, acho que 2000, 2001, 2002, mais ou menos 20 anos também, quando o leste asiático foi atingido por aquele fenômeno chamado de tsunami, ondas gigantes que saíram do oceano, destruindo cidades inteiras, e milhares de pessoas foram mortas, e aquilo também veio para nós, e muitas pessoas pensaram, é a volta de Jesus, Jesus está voltando, e parece que a igreja vai ficando sempre assim, né, em busca de movimentos e eventos, e quando assim, os movimentos sem a igreja começa a orar, começa a fazer vigília, começa a cantar música, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, mas depois passa, a gente volta à mesma vida, velha vida, vocês fazendo as mesmas coisas. Então Jesus está dizendo, olha, não é para brincar, eu não estou falando aqui, e não quero também que vocês fiquem com a data na cabeça, não, eu vou voltar, aguardem. E eles perguntam, né, então Senhor, nos dê um sinal. E Jesus fala, interessante, né, Jesus responde algumas respostas para essas perguntas, respostas essas que hoje a gente, de certa forma, vê se cumprindo.
Jesus responde no versículo de número 8, ele diz: veja que não sejais enganados, porque muito virão em meu nome. Primeira coisa que Jesus fala: tenha cuidado com o que você ouve, porque isso já ele falando há 12 mil anos atrás, mas hoje nós vemos o cumprimento disso. Muitos virão em meu nome. Vez por outra nós ouvimos pessoas pregando um falso evangelho, alguns até se intitulando o próprio Cristo. Eu não sei se é título de... Eu acho que é mais uma coisa engraçada, marqueteira, aquele Henri Cristo, que ele diz que ele e o Pai, não sei se vocês já viram. Eu acho que ali é uma fantasia, é um personagem que ele encara, não sei se é verdade, mas já vi algumas discussões até ele e o padre Quevedo, aquele padre que estuda os fenômenos paranormais. É interessante, tem no YouTube. Mas, vez ou outra, surgem pessoas auto-intituladas messias, apóstolos, pastores, pregando o apocalipse, pregando o fim do mundo. E esse fenômeno, infelizmente, acontece na África agora, recentemente. Não sei quantas pessoas, mas eu acho que centenas de pessoas morreram num jejum de 40 dias, querendo imitar, fazer o mesmo jejum que Jesus fez no deserto. Eles fizeram também um propósito de 40 dias de jejum e morreram muitos, inclusive os pastores que estavam ensinando isso. Um continente terrível, irmão. Eu estive lá pessoalmente, sei como é a África. Uma desnutrição pouca, é falta de comida mesmo, não tem alimentação para aquela quantidade de pessoas. Não tem alimento. Eles ainda fazem jejum. Então morreram muitos em função desse jejum. Isso tudo é ensinado por falsos profetas, falsos messias, pessoas que se intitulam, inclusive, o próprio Jesus Cristo. Muitas seitas têm surgido no mundo inteiro e muitas pessoas têm se apresentado como o Messias. E Jesus diz: cuidado. Cuidado, porque essas pessoas podem enganar facilmente aqueles que não conhecem de fato a verdadeira Escritura, não tem conhecimento da verdade que está aqui nas Escrituras. Então, a primeira coisa que nós temos que ter cuidado é isso: não sejam enganados, porque eles irão em meu nome, ou seja, usando o nome de Jesus. E outra coisa também, o próprio Jesus está dizendo aqui, eles vão dizer: chegou a hora. Jesus disse: chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Eu não sei se você estudou história, tem estudado história, ou está acompanhando os noticiários. Eu tenho 53 anos, como as pessoas dizem, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu ouço falar em guerra. Guerra, desde que o mundo existe, tem guerras e guerras e guerras e guerras e guerras e guerras e guerras. O mundo passou pelas chamadas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, ou seja, guerras de proporções gigantescas. Agora mesmo alguns países estão em guerra. A Europa está em guerra. Alguns países da Europa, afetando a economia mundial, estão em guerra. Então a guerra é uma coisa, infelizmente, que está na pauta da humanidade. Então, Jesus está dizendo: fique cuidado, né? As guerras, de fato, indicam, sinalizam que algo está acontecendo e vai indicar, né, a volta de Jesus, mas não é por esse motivo. Tem guerra? Sim. Haverá guerra? Também. Então Jesus disse aqui, logo no versículo de número 9, quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assusteis. E nós temos a tendência imediata, né, de achar que é o fim. E é o perigo, porque depois que ela passa, a gente entra novamente no estado de mornidão. Então ele disse: não vos assusteis com guerras e revoluções. Não vos assusteis, porque primeiro é necessário que aconteça. Vai acontecer, fique tranquilo. As guerras vão acontecer e ainda vão surgir guerras. Não é o que a gente quer, não é o ideal, mas não é o fim. Então ele lhes disse, né? Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Desde quando? Desde quando não se levanta?
nação contra nação, reino contra reino. Desde quando os países não estão em guerra? Isso é muito tempo. Então, isso é evidência, mas não é o fim. É interessante. Aí ele diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Gente, desde que o mundo é mundo que tem terremotos. Cidades e mais cidades são destruídas por terremotos. A cidade de Lisboa, no século XVIII, foi violentamente sacudida por um terremoto que destruiu Lisboa inteira. Países costeiros que são banhados por oceanos, principalmente do Oceano Pacífico, vez por outra são sacudidos por terremotos, por maremotos. Nós não temos muito isso aqui no Brasil, porque diz que o território, né, o Brasil é uma terra muito antiga, então não temos muito abalos sísmicos, tem as tais das placas tectônicas, né? E parece que o Brasil está em cima, não está em cima dessa placa tectônica que causa essa turbulência. Aí é um assunto para geólogos e pessoas que trabalham com isso. Mas não é comum, nós vivemos num país, graças a Deus, relativamente tranquilo com relação aos fenômenos da natureza. Uma vez ou outra, um tremorzinho de terra ali, a gente ouve, e quem mora lá deve pensar também que é o fim do mundo. Mas, no geral, a gente vive um país com estações definidas, né, com uma chuva às vezes destrói, causa danos para uma cidade, mas nada que se compare a um fenômeno como esse descrito por Jesus, que marcaria o fim do mundo. Então, ele fala aqui também no versículo 11, epidemias também. Nós tivemos agora uma epidemia, talvez a maior epidemia, digo já do século XXI, que estamos no século XXI, mas acho que superou as epidemias do século XX. Parece que a maior tinha sido a gripe espanhola no início do século XX, matou muita gente, mas eu acho, não sei também, que a Covid matou muita gente. Só no Brasil quase 1 milhão de pessoas morreram. Muitos amigos nossos, parentes, eu tenho um tio, ele perdeu 2 cunhados, um no dia e um no outro, em função da Covid. Então, nós temos história para contar para os nossos netos, né? Nós somos sobreviventes. Eu mesmo tive Covid por 2 vezes, fiquei muito mal, muito abatido. Então nós passamos por essa epidemia. Mas o interessante, parece que não aconteceu mais, não aconteceu a epidemia. Praticamente já estamos no modo normal, vivendo normal. Raramente a gente vê uma pessoa com máscara na rua e já acha estranho. Eu às vezes fico pensando, poxa, que necessidade tem? Já acabou o Covid, não estou vendo ninguém. Mas depois eu lembro, são pessoas às vezes portadoras de outras de doenças, né, e outras demandas, com o sistema imunológico baixo, que precisa usar máscara. Mas tem pessoas que criaram o hábito e acho que não vão deixar mais de usar máscara. Mas a Covid passou, você vê, a Covid parou o comércio, parou a economia, parou tudo, mas já voltou tudo, as festas já voltaram. Estamos agora vivendo um momento chamado de festejo junino, já tivemos festa de carnaval como nunca houve, está tudo voltando ao normal. E dizem que essa epidemia do corona é um ensaio para uma epidemia pior que está por vir. Dizem aí os profetas do Apocalipse, inclusive dizem que tem um país aí que está já fabricando essa doença, assim como dizem que esta Covid também foi fabricada. Então, as epidemias, fome, uma coisa interessante também, né? A fome parece que nunca deixou de existir. A fome nunca deixou de existir, mas ela aumenta, ela vai aumentar à medida em que os governos não se esforçam para manter os preços baixos, né? A inflação, a hiperinflação. No Brasil estamos vivendo um processo parecido. Parece que hoje novamente um número de pessoas voltaram ao mapa da fome. A ONU e as organizações mundiais que tratam desse assunto falam que novamente o mundo está enfrentando um período de fome. Esse período de fome tem a ver com o governo, tem a ver com guerra, tem a ver com o aumento do combustível, tem a ver com a chuva, com o sol, com o fenômeno da natureza que destrói os alimentos, uma série de fatores, e tem causado novamente fome no mundo todo.
O Brasil, mesmo sendo o maior exportador, acho, de grãos do mundo, um país que é celeiro, dentre outras coisas, nós temos aqui regiões também onde as pessoas estão morrendo de fome, onde as pessoas não têm se alimentado, as igrejas precisam, inclusive, penso eu, né, ser esse braço através dos seus ministérios de ação social, não só na distribuição de cesta básica, mas também ajudando, de certa forma, na reinserção profissional de muitas pessoas. Eu sei que a igreja pode fazer muita coisa ainda, estamos aqui para isso. Então, não é o final ainda, as doenças, como diz no 11, em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, nós temos, quando nós falamos a respeito de Jesus, o que nós estamos vivendo agora, estamos de fato vivendo, e não podemos descartar que tudo isso são sinais evidentes de que Jesus está voltando. Quando nós olhamos para a natureza sendo agredida, a poluição, animais morrendo de forma absurda, envenenamento das marés, dos rios, das águas, as águas cada vez menos usadas para fins alimentícios por conta da poluição, a industrialização da cidade que tem causado, tem matado muitos rios, uma série de fatores que evidenciam, que sinalizam para a volta de Jesus. Então, Jesus continua, não tem tempo para falar, mas é bom você ler todo o capítulo. No versículo 12 ele fala que lançarão mão de vós, ou seja, a igreja sofrerá uma grande perseguição, que os crentes em Jesus seriam levados às autoridades, ou seja, a igreja passará por uma grande perseguição. Estamos caminhando, já temos visto aqui e ali pessoas, igrejas e pastores que têm sido proibidos de pregarem a respeito de alguns temas, né? Até a título de serem presos. Hoje há uma dificuldade para alguns na abordagem, na pregação de alguns temas que falam de conduta, de comportamento da sociedade. Mas uma coisa interessante é que a igreja ela precisa entender que quando Jesus fala e ele descreve isso tudo, eu fico pensando que muitos crentes têm medo, né? Tem crentes que não leem o livro do Apocalipse. Eu penso, não, Jesus está alertando a igreja, mas se eu tenho a minha fé nele, a minha fé está nele, inabalável, eu tenho como meu Senhor e Salvador, aceito, compreendo o sacrifício dele por mim na cruz, creio na minha salvação. Isso não é coisa para mim, para eu ter medo, para você ter medo enquanto crente, não. O ímpio sim. É por isso que a gente precisa pegar o evangelho e mostrar esse evangelho às pessoas, dizendo, olha, a graça existe, mas virá o fim. E esse fim não é para a gente ficar com medo, não. A igreja precisa, na verdade, se alegrar, porque ela tem um Redentor, ela tem alguém que vem buscá-la, ela tem um noivo que foi para o céu preparar lugar e vai voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. E esse capítulo todo está falando sobre isto, o que é que Jesus diz, como é o que vai acontecer, e ele diz então, no finalzinho, 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. É um fenômeno que é global. Hoje nós falamos de globalização. Toda a terra, em toda a face da terra, verá a volta de Jesus. E ele diz aqui a recomendação final para nós: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Então, o recado de Jesus para você: tenha medo não. Apenas vigie, apenas ore. Vigie e ore. Trabalhe também.
porque Jesus virá. A hora e o tempo não compete saber nem eu, nem você. Por isso ele diz, vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que eu, você, nós, a igreja, o corpo de Cristo, que nós estejamos em pé na presença do Filho do Homem, aguardando a sua volta, dizendo como disse o apóstolo Paulo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e conceda a você neste dia, nesta manhã de domingo, bênçãos, não só para você, mas também para a sua família, e até o próximo estudo, Deus assim permitindo. Amém.